Há um caminho que poucos trilham nos dias de hoje. Um caminho onde o pensamento se transforma em ação e a ação se transforma em bênção. É sobre este caminho que quero falar com seus corações neste momento. Há um poder capaz de quebrar cadeias de amargura, abrir portas fechadas e transformar seu destino. Um poder que está ao seu alcance agora mesmo, mas que pouquíssimas pessoas ousam usar. Fique até o final e descubra como pensar bem. Fazer o bem e receber o bem pode mudar completamente sua vida. Vivemos tempos em que a bondade parece ter se tornado uma virtude esquecida. Quantos de nós já não sentimos o coração apertar ao ver a frieza com que as pessoas tratam umas às outras? Quantas vezes não testemunhamos a indiferença diante do sofrimento alheio? Mas eu lhes digo hoje, com a mesma convicção que o grande pregador Charles Spurgeon proclamava em seus sermões, que a bondade não é apenas um sentimento agradável, mas uma força transformadora que tem o poder de mudar vidas, começando pela nossa própria. Spurgeon costumava dizer que a verdadeira religião não consiste apenas em conhecer doutrinas, mas em viver a verdade que conhecemos. E que verdade é esta? É que fomos chamados para refletir o caráter do próprio Deus, que é essencialmente bom. Como está escrito em Efésios 4, versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Percebam a profundidade desta exortação apostólica. Não somos chamados à bondade por mero capricho moral ou por convenção social. Somos chamados a sermos bons porque Deus foi bom conosco primeiro. Esta é a raiz, o fundamento de toda bondade verdadeira. Não é uma bondade que nasce da nossa própria força ou do nosso próprio mérito, mas uma bondade que flui da compreensão profunda da graça que recebemos. Quando falamos em pensar bem, não estamos nos referindo a um otimismo ingênuo que ignora a realidade do mal que nos cerca. Não, amados. Pensar bem é escolher deliberadamente enxergar o mundo através dos olhos da fé, reconhecendo que por trás de cada pessoa há uma história, uma luta, uma dor. É recusar-se a julgar precipitadamente, lembrando das palavras de Jesus em Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Quantas vezes destruímos relacionamentos porque não pensamos bem antes de agir? Quantas palavras ásperas foram pronunciadas porque não dedicamos tempo para compreender o outro? O pensamento correto é o solo onde a bondade germina. É impossível fazer o bem de forma consistente se nossa mente está envenenada pela amargura, pelo ressentimento ou pela inveja. Spurgeon nos ensinava que o coração do homem é como um jardim. Se não cultivarmos boas sementes, as ervas daninhas certamente crescerão. E que sementes devemos plantar em nossa mente? As sementes da palavra de Deus, das promessas divinas, da verdade que liberta. Filipenses 4, versículo 8 nos orienta. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Vejam a sabedoria contida nesta instrução. Paulo não está sugerindo que devemos pensar nestas coisas ocasionalmente, mas que devemos encher nossa mente com elas. Quando nossa mente está saturada com o que é bom, verdadeiro e puro, as ações boas fluem naturalmente, como frutos de uma árvore bem plantada junto às correntes de água. Mas pensar bem é apenas o começo. A fé sem obras é morta, como nos lembra Tiago. A bondade que permanece apenas no pensamento é como uma semente que nunca foi plantada, sem poder para transformar nada. Precisamos dar o próximo passo e fazer o bem ativamente, intencionalmente, sacrificialmente. Fazer o bem tem um preço, amados. Este é um aspecto que não podemos ignorar. A bondade genuína nos custará tempo, recursos, energia emocional. Haverá momentos em que seremos incompreendidos, quando nossa bondade será interpretada como fraqueza. Haverá ocasiões em que faremos o bem e não receberemos gratidão em troca. Mas é precisamente nestes momentos que nossa fé é testada e refinada. Jesus nos deu o exemplo supremo quando lavou os pés dos discípulos, incluindo os pés de Judas, que ele sabia que o trairia.
Que lição poderosa sobre a natureza da bondade verdadeira. Ela não depende do mérito do receptor, mas do caráter daquele que a pratica. Em Lucas 6, versículo 35, Jesus nos desafia: amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. A bondade cristã é revolucionária porque rompe com a lógica do mundo. O mundo diz: seja bom com quem é bom com você. Jesus diz: seja bom até com aqueles que lhe fazem mal. O mundo diz: proteja seus interesses. Jesus diz: entregue sua vida pelos outros. Esta é a bondade que tem poder para transformar não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. E aqui chegamos ao aspecto mais maravilhoso desta verdade: receber o bem. Deus estabeleceu um princípio espiritual inquebrável no universo. O que semeamos, colhemos. Como está escrito em Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quando semeamos bondade, colhemos bondade. Quando plantamos misericórdia, colhemos misericórdia. Mas é crucial entendermos que esta não é uma transação comercial com Deus. Não fazemos o bem para manipular as circunstâncias ou forçar a mão divina. Fazemos o bem porque fomos transformados pela graça, porque o Espírito Santo produziu em nós o fruto da bondade. E então, na sua soberania e sabedoria, Deus nos abençoa de maneiras que muitas vezes superam nossa compreensão. As bênçãos que recebemos nem sempre são materiais. Às vezes a maior bênção é a paz de consciência, a alegria de ter sido instrumento de Deus na vida de alguém, a satisfação profunda de saber que agimos conforme a vontade do Pai. Estas são riquezas que nenhuma circunstância externa pode nos roubar. Se você chegou até aqui nesta mensagem, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua caminhada espiritual. E não deixe de conferir nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, no link do primeiro comentário fixado. Este material vai ajudá-lo a aprofundar ainda mais sua comunhão com o Senhor. Há um poder na bondade que transcende nossa compreensão humana. É um poder que não se mede em termos de força física ou influência social, mas em transformação de corações e mudança de destinos. Quando escolhemos ser bons, mesmo quando tudo ao nosso redor nos convida à dureza, estamos exercendo um dos poderes mais sublimes que existem: o poder de refletir a própria natureza de Deus. Pensem comigo sobre quantas vidas foram transformadas por um simples ato de bondade. Quantas pessoas à beira do desespero foram resgatadas por uma palavra gentil, por um gesto de compaixão, por uma mão estendida no momento certo. A bondade tem o poder de quebrar cadeias de amargura que aprisionam gerações inteiras. Um ciclo de vingança pode ser interrompido por um único ato de perdão. Um legado de ódio pode ser transformado em herança de amor. A palavra de Deus nos revela este poder de forma clara. Em Provérbios 11, versículo 17, lemos: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Vejam a sabedoria contida nesta verdade. A bondade não beneficia apenas aquele que a recebe, mas primeiramente aquele que a pratica. Quando somos bons, algo acontece em nosso interior. Nossa alma é nutrida, nosso espírito é fortalecido, nossa comunhão com Deus é aprofundada. Mas por que a bondade tem este efeito tão poderoso? Porque ela nos alinha com o propósito para o qual fomos criados. Fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus que é essencialmente bom. Quando praticamos a bondade, estamos funcionando conforme nosso design original. É como uma máquina que finalmente opera com o combustível adequado. Há uma harmonia, uma paz que vem de viver em consonância com nossa verdadeira natureza. O apóstolo Paulo nos exorta em Romanos 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esta é uma declaração de guerra, amados. Uma guerra espiritual, onde nossa arma é a bondade. Quantos de nós já experimentamos a futilidade de tentar vencer o mal com mais mal? Quando respondemos à crueldade com crueldade, à ofensa com ofensa, ao ódio com ódio, apenas multiplicamos o sofrimento no mundo. Mas quando respondemos ao mal com o bem, algo sobrenatural acontece. O mal perde sua força. A escuridão recua diante da luz.
Há pessoas neste momento que carregam feridas profundas, feridas causadas pela maldade de outros, pela traição, pela injustiça. E talvez você esteja pensando: como posso ser bom quando me trataram tão mal? Como posso pensar bem de alguém que só me causou dor? Ouçam-me com atenção, porque esta é uma das verdades mais libertadoras que podemos compreender. A bondade que praticamos não depende do comportamento dos outros, mas da nossa escolha de permanecermos fiéis ao caráter que Deus está formando em nós. Quando José, no Egito, teve a oportunidade de se vingar de seus irmãos que o venderam como escravo, ele escolheu a bondade, e suas palavras revelam a profundidade de sua compreensão espiritual. Em Gênesis 50, versículo 20, ele declarou: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José enxergou além das ações cruéis de seus irmãos e reconheceu a soberania de Deus, operando através de todas as circunstâncias. Esta é a perspectiva que precisamos cultivar. Quando somos ofendidos, magoados, injustiçados, podemos escolher ver além da superfície. Podemos reconhecer que as pessoas que nos ferem estão, na maioria das vezes, agindo a partir de suas próprias feridas não curadas. Isto não justifica o mal que fizeram, mas nos ajuda a responder com compaixão em vez de vingança. E nesta escolha pela bondade, encontramos nossa própria cura. A bondade também tem o poder de abrir portas que estavam fechadas. Quantas reconciliações aconteceram porque alguém teve a coragem de dar o primeiro passo em direção à paz? Quantas amizades foram restauradas porque alguém escolheu perdoar em vez de guardar ressentimento? Em Provérbios 25, versículo 21 e 22 está escrito: Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça e o Senhor te retribuirá. Estas brasas não são de destruição, mas de convicção e transformação. Quando tratamos bem aqueles que nos tratam mal, provocamos neles uma reflexão profunda sobre suas próprias ações. Nossa bondade se torna um espelho que revela a eles a necessidade de mudança. E muitas vezes, este é o início de uma transformação genuína em suas vidas. Mas precisamos ser honestos sobre algo. A bondade verdadeira não é fraqueza, nem passividade, nem ausência de limites. Jesus foi o homem mais bondoso que já caminhou sobre esta terra. E ainda assim, ele confrontou os fariseus, expulsou os cambistas do templo, repreendeu a hipocrisia religiosa. A bondade verdadeira é forte o suficiente para dizer não quando necessário, para estabelecer limites saudáveis, para confrontar o pecado com amor. O que distingue a bondade cristã de uma mera tolerância complacente é que ela sempre aponta para a verdade. Podemos ser bondosos sem sermos coniventes com o erro. Podemos amar o pecador sem aprovar o pecado. Esta é a tensão que Jesus navegou perfeitamente e é o caminho que somos chamados a seguir. Há também um aspecto comunitário da bondade que não podemos ignorar. Em Gálatas 6, versículo 10, Paulo nos instrui: Então, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A igreja deve ser conhecida como uma comunidade de bondade, um lugar onde os feridos encontram cura, onde os perdidos encontram direção, onde os desesperançados encontram esperança. Quando a igreja vive esta realidade, ela se torna irresistível para um mundo faminto de amor genuíno. As pessoas não são atraídas para Cristo pelos nossos argumentos teológicos sofisticados, mas pela demonstração tangível do amor de Deus através de atos concretos de bondade. Como disse João em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18, Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Mas falemos agora sobre o preço da bondade, porque seria desonesto da minha parte apresentar este caminho sem revelar o custo que ele exige. A bondade genuína não é barata. Ela não pode ser praticada de forma superficial ou conveniente. Ela nos custará algo precioso, algo que muitos não estão dispostos a pagar. Ela nos custará o nosso orgulho. Quando somos ofendidos, nosso orgulho clama por justiça imediata, por vindicação, por reconhecimento público de que fomos injustiçados.
Mas a bondade nos pede que abdiquemos deste direito. Ela nos convida a colocar o bem-estar do outro acima da satisfação do nosso ego ferido. E isto, amados, é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer. Em Filipenses 2, versículos 3 e 4, Paulo nos exorta: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vejam o que está sendo pedido aqui. Não é apenas que sejamos gentis ocasionalmente, mas que desenvolvamos uma atitude permanente de considerar os interesses dos outros como importantes quanto os nossos próprios. A bondade também nos custará tempo. Vivemos numa época de extrema pressa, onde cada minuto é contabilizado, onde a eficiência é idolatrada. Mas a bondade verdadeira não pode ser apressada. Ela requer que paremos, que ouçamos, que estejamos verdadeiramente presentes para as pessoas. Quantas oportunidades de fazer o bem perdemos porque estávamos ocupados demais para perceber o sofrimento ao nosso redor. Jesus nunca teve pressa demais para ser bom. Mesmo quando estava a caminho de curar a filha de Jairo, ele parou para atender a mulher com fluxo de sangue. Mesmo quando estava exausto depois de um longo dia de ministério, ele recebia as crianças que os discípulos queriam afastar. Cada pessoa era importante o suficiente para receber sua atenção plena, seu tempo, sua compaixão. A bondade nos custará recursos. Não podemos amar nosso próximo como a nós mesmos e permanecer indiferentes às suas necessidades materiais. Tiago nos confronta com esta verdade de forma direta no capítulo 2, versículos 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? A bondade que não se traduz em ações concretas é uma bondade vazia. Quando vemos alguém em necessidade e temos condições de ajudar, mas escolhemos guardar nossos recursos apenas para nós mesmos, estamos negando a essência do Evangelho que professamos crer. Isto não significa que devemos dar indiscriminadamente ou de forma irresponsável, mas que devemos ter corações generosos, prontos para compartilhar o que Deus nos confiou. Haverá também um preço emocional a ser pago. Quando nos abrimos para ser verdadeiramente bons, nos tornamos vulneráveis. Haverá pessoas que abusarão da nossa bondade. Haverá situações em que seremos decepcionados, traídos, magoados por aqueles a quem tentamos ajudar. E isto dói profundamente. Mas ouçam esta verdade libertadora. Mesmo quando nossa bondade não é correspondida, ela não foi em vão. Em Gálatas 6, versículo 9 está escrito: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Deus vê cada ato de bondade, cada sacrifício feito em amor, cada vez que escolhemos o bem quando seria mais fácil escolher a indiferença. E Ele não esquece. O preço da bondade também inclui incompreensão. Haverá momentos em que nossa bondade será mal interpretada. Pessoas podem pensar que temos segundas intenções, que somos ingênuos, que estamos tentando ganhar alguma vantagem. Até mesmo outros cristãos podem questionar nossa sabedoria quando somos bons com quem não merece. Mas lembrem-se de que Jesus foi acusado de ser amigo de publicanos e pecadores, precisamente porque ele estendia bondade aos marginalizados. Em 1 Pedro 2, versículo 20, lemos: que glória há se quando pecais e sois esbofeteados por isso, o suportais. Mas se, fazendo o que é bom, sofreis e o suportais, isto é grato diante de Deus. Há uma dignidade especial em sofrer por fazer o bem. É uma participação nos sofrimentos de Cristo, que foi crucificado precisamente porque sua bondade ameaçava o sistema religioso corrupto da época. Mas aqui está algo maravilhoso que precisamos entender. Embora a bondade tenha um preço, ela também traz uma recompensa que supera infinitamente o custo. Quando pagamos o preço da bondade, estamos investindo no reino eterno. Estamos acumulando tesouros no céu que nem a ferrugem consome, nem os ladrões roubam. Jesus nos ensinou em Mateus 6, versículos 3 e 4. Tu, porém, ao dares a esmola,
Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A bondade feita em secreto, sem buscar reconhecimento humano, tem um valor especial aos olhos de Deus. Há uma alegria profunda que vem de saber que fomos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a vida de alguém. Esta alegria não pode ser comprada, não pode ser manufaturada. Ela é um presente do Espírito Santo para aqueles que escolhem o caminho da bondade sacrificial. E mais ainda, quando pagamos o preço da bondade, nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Cada vez que escolhemos ser bons quando seria mais fácil ser indiferentes, uma parte do caráter de Cristo é formada em nós. Esta transformação de caráter é a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro que podemos acumular nesta vida. Em Colossenses 3, versículo 12, Paulo nos exorta: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A bondade não é opcional para o cristão. Ela é parte do uniforme que devemos vestir diariamente, uma expressão visível da nova criatura que nos tornamos em Cristo. Portanto, quando consideramos o preço da bondade, não devemos nos intimidar. Sim, ela custará algo, mas o que recebemos em troca, a presença de Deus, a paz de consciência, a alegria de abençoar outros, a transformação do nosso próprio caráter, vale infinitamente mais do que qualquer sacrifício que possamos fazer. Agora, precisamos falar sobre as bênçãos que fluem da bondade, porque Deus não nos chamou para um caminho de sacrifício sem recompensa. Embora não pratiquemos a bondade meramente para receber algo em troca, é importante compreendermos que Deus estabeleceu leis espirituais no universo que garantem que a bondade sempre produz frutos abundantes. A primeira bênção da bondade é uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Não há preço que possa comprar a paz que vem de saber que vivemos com integridade, que tratamos as pessoas com dignidade, que estendemos graça quando poderíamos ter sido duros. Esta paz é um tesouro inestimável num mundo cheio de ansiedade e inquietação. Em Provérbios 3, versículos 3 e 4, lemos: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão aos olhos de Deus e dos homens. Vejam esta promessa maravilhosa. Quando fazemos da bondade uma parte inseparável do nosso caráter, encontramos favor tanto diante de Deus quanto diante das pessoas. A bondade também abre portas que permaneceriam fechadas de outra forma. Há oportunidades que Deus reserva especificamente para aqueles que demonstram um coração bondoso. Quantas vezes já vimos pessoas serem promovidas não porque eram as mais qualificadas tecnicamente, mas porque sua bondade as tornava confiáveis, agradáveis de trabalhar, capazes de construir relacionamentos saudáveis? A história de Ruth nos ensina muito sobre isto. Ela era uma estrangeira, uma moabita numa terra que não era sua, mas sua bondade para com Noemi, sua sogra, e seu caráter íntegro chamaram a atenção de Boaz. E através desta bondade, ela se tornou parte da linhagem do Messias. Em Ruth 3, versículo 11, Boaz lhe diz: não temas, minha filha, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. A bondade constrói uma reputação que nos precede. Quando somos conhecidos como pessoas boas, confiáveis, generosas, isto cria um legado que nos abre caminhos. Não estamos falando aqui de manipulação ou de fazer o bem apenas para ganhar reputação, mas do fato de que Deus honra aqueles que o honram através de vidas marcadas pela bondade. Há também bênçãos relacionais que fluem da bondade. Relacionamentos saudáveis e profundos são construídos sobre a fundação da bondade mútua. Quando somos bons com as pessoas, criamos um ambiente onde a confiança pode florescer, onde a vulnerabilidade é segura, onde o amor genuíno pode crescer. Em Provérbios 18, versículo 24, está escrito: o homem que tem amigos deve mostrar-se amigo, e há amigo mais chegado do que um irmão. A bondade é a cola que mantém relacionamentos unidos. Ela cria laços que resistem às tempestades da vida.
Quantos casamentos foram salvos, porque os cônjuges escolheram ser bondosos um com o outro, mesmo nos momentos difíceis? Quantas amizades sobreviveram décadas, porque havia bondade genuína na fundação? A bondade também atrai a bênção especial de Deus sobre nossas vidas, não no sentido de uma transação comercial, mas no sentido de que Deus se deleita em abençoar aqueles que refletem seu caráter. Em Salmo 112, versículos 4 e 5, lemos: Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Bem-aventurado o homem que se compadece e empresta, sustentará a sua causa em juízo. Deus defende a causa daqueles que são bondosos. Ele se coloca ao lado daqueles que estendem misericórdia aos outros. Isto não significa que não enfrentaremos dificuldades ou que seremos poupados de todo sofrimento, mas significa que não caminharemos sozinhos, que a mão de Deus estará sobre nós para nos sustentar. Há uma bênção particular que vem quando somos bondosos com aqueles que estão em necessidade. Jesus nos ensinou em Lucas 14, versículos 13 e 14. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Esta é uma promessa tremenda. Quando fazemos o bem àqueles que não podem nos retribuir, quando estendemos bondade aos esquecidos e marginalizados, estamos investindo numa conta celestial que produzirá dividendos eternos. Deus não esquece nenhum copo de água dado em seu nome, nenhuma palavra de encorajamento, nenhum ato de bondade praticado em favor dos seus pequeninos. A bondade também nos protege de muitos males. Quando cultivamos relacionamentos baseados na bondade, criamos uma rede de apoio que nos sustenta nos momentos difíceis. As pontes que construímos através da bondade se tornam caminhos pelos quais a ajuda pode chegar até nós quando precisamos. Em Provérbios 11, versículo 25, está escrito: A alma generosa prosperará e quem dá alívio será aliviado. Este é um princípio espiritual fundamental. Quando somos canais de bênção na vida de outros, Deus garante que também seremos abençoados. Não necessariamente da mesma forma ou pela mesma pessoa, mas Deus cuida dos seus. A bondade também produz alegria genuína em nosso coração. Há uma satisfação profunda que vem de saber que fizemos diferença positiva na vida de alguém. Esta alegria não é superficial ou passageira, mas uma alegria enraizada na certeza de que vivemos conforme fomos chamados a viver. Em Atos 20, versículo 35, Paulo cita as palavras de Jesus: Mais bem-aventurado é dar que receber. Esta é uma verdade contraintuitiva para nossa natureza egoísta, mas quem a experimenta descobre que é absolutamente verdadeira. Há mais alegria em ser instrumento de bênção do que em apenas receber bênçãos. As bênçãos da bondade também se estendem para além desta vida. Estamos acumulando tesouros no céu, construindo um legado eterno. Em 1 Timóteo 6, versículos 18 e 19, Paulo exorta que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Cada ato de bondade é como uma pedra preciosa depositada em nossa conta celestial. Estas são riquezas que ninguém pode nos roubar, que não se depreciam com o tempo, que permanecerão quando tudo o mais tiver passado. E quando chegarmos à eternidade, descobriremos que todo o sacrifício feito em nome da bondade valeu infinitamente a pena. Amados, chegamos ao final desta mensagem, mas o caminho da bondade está apenas começando para cada um de nós. Que possamos sair daqui com corações renovados, decididos a pensar bem, fazer o bem e receber o bem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agradeço profundamente por você ter dedicado seu tempo para ouvir esta palavra. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que vão edificar sua vida espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder da bondade. Deixe seu comentário contando como Deus tem falado com você através desta mensagem. E não se esqueça de conferir nosso e-book
21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link do primeiro comentário fixado. Este material vai ajudá-lo a aprofundar ainda mais sua comunhão com o Senhor. Continue assistindo os próximos vídeos que aparecerão na sua tela. E o Senhor abençoe você poderosamente. Até a próxima.